Passamos agora para o horário de tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte. Conforme requerimento número 076-17 de 2025, de autoria da vereadora Georgia Prates, o horário da tribuna livre de hoje está destinado ao senhor Luiz Belmiro Teixeira, coordenador do Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: diálogo sobre o processo de revisão do plano diretor de Curitiba. Então convidamos a vereadora Georgia Prates para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Bom dia a todas, todos e todas, muito axé também. Bom, eu gostaria de dizer rapidamente aqui sobre a tribuna livre de hoje, porque nós temos a honra de receber nessa casa, então, o Observatório das Metrópoles, Núcleo Curitiba, nas pessoas, então, do professor Luiz Belmiro Teixeira e também do professor Leandro Frank Gorsdorf. E hoje, então, seria importante a gente poder termos esse momento, porque a presença do Observatório nessa Casa Legislativa é motivo de reconhecimento e celebração, porque representa o encontro necessário entre o conhecimento científico... Obrigado, porque está bem difícil aqui de falar. Entre o conhecimento científico produzido em nossas universidades públicas e o debate público que se dá também nesse plenário, especialmente em um momento estratégico no qual nós estamos passando, né, diante da revisão do plano diretor. Então, o núcleo, né, o Observatório de Metrópoles aqui de Curitiba, desde 2002, tem atuado como uma rede nacional também dedicada a compreender e enfrentar as desigualdades urbanas, reunindo universidades, centros de pesquisa, movimentos sociais e gestores públicos em torno de diagnósticos baseados em evidência e propostas concretas para a transformação. E aí, então, eu já vou aqui pedir para que venha até a mesa, que possa já fazer, né, começar a fazer a sua fala, o professor Luiz Belmiro Teixeira, que tem a graduação em Ciências Sociais pela UFPR em 2003, mestrado e doutorado em Sociologia pela UFPR em 2006 e 2019, e atualmente é professor de Sociologia do Instituto Federal do Paraná e atua no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano da UFPR e no mestrado profissional em Sociologia em Rede, e também na UFPR. É pesquisador e coordenador do Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles. E aí vamos também poder contar com o professor Leandro, que vai também sentar à mesa para poder responder as questões. E o professor Leandro possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de 98, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, de 2004 e 2016. E atualmente é professor associado da Universidade Federal do Paraná, na área de Prática Jurídica em Direitos Humanos e no programa de pós-graduação em Direito. Foi também pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR em 2017 a 2020 e é membro do Instituto Brasileiro de Direitos Urbanísticos. E peço então que venha aqui para começar a fazer a fala. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todes, todos os vereadores, saudar os membros da mesa, agradecer ao convite da vereadora Georgia Prates. Tá agora? Tá. E também parabenizá-la pelo seu trabalho, que a gente tem acompanhado, um mandato que tem sido bem atuante. Também parabenizar alguns outros vereadores que a gente tem acompanhado mais o trabalho. Primeiro, o vereador Ângelo Vagnoni, que a gente já acompanha alguns mandatos. Também as vereadoras que estão iniciando o seu primeiro mandato, a vereadora Camila Gonda, a vereadora Laís Leão. E também umas vereadoras que são nossas companheiras e amigas pessoais, a professora Ângela, a Wanda de Assis. Dizer que nós estamos muito felizes em poder contribuir, em poder participar aqui. Eu vou fazer uma apresentação breve do observatório, colocar alguns pontos sobre o plano diretor e depois a gente abre para as perguntas, né? Então, o Observatório das Metrópoles é uma rede de pesquisa que possui 18 núcleos presentes nas principais metrópoles do país, com mais de 400 pesquisadores e que há já 2 décadas vem produzindo conhecimento sobre o nosso cenário urbano. E
cada vez mais, nós temos entendido que o nosso papel é incidir sobre a sociedade, sobre os grandes temas que afligem as nossas grandes cidades, nossas metrópoles, a partir do conhecimento que nós temos produzido, né, em nosso trabalho. Um desses exemplos é com a revisão do plano diretor, né? Nós vamos participar desse processo, a gente já está realizando as primeiras conversas entre nós, e logo a gente deve sentar com a equipe do IPUC para conversar mais ativamente assim, do processo, e participar do processo, né? Falando como alguém nascido e criado em Curitiba, eu sei da importância do planejamento urbano para a construção de uma cidade mais justa. Por décadas, Curitiba foi tida como modelo de planejamento, mas esse mesmo planejamento, ele não foi capaz de reduzir a desigualdade social na cidade. Pelo contrário, em muitos casos, ele contribuiu para que ela fosse aprofundada. Só dar um exemplo pessoal, né? Eu cresci no bairro do Uberaba e atualmente eu moro no Batel. E quando eu vejo a diferença entre os dois, ela é gritante. Toda a estrutura de serviços, de equipamentos urbanos, que eu e os meus vizinhos nós temos à nossa disposição, todos os bairros da cidade deveriam ter essa mesma estrutura, nós acreditamos, né? Isso que eu estou falando do Uberaba, que não é um dos bairros mais pobres, mais carentes da cidade. Ao contrário do lugar que eu estudei na minha tese de doutorado, que é o Complexo de Ocupações Áudio União, uma das regiões mais pobres, lá na divisa com São José dos Pinhais, né? E eu posso dizer que, quando pensando lá especificamente, que o maior desejo daquelas pessoas é ser vistas como cidadãs dessa cidade. Também poderem dizer que fazem que o lugar que eles moram também faz parte da cidade de Curitiba, né? Por exemplo, eles rejeitam o nome que foi colocado oficialmente, que seria de Bolsão Áudio União, né? Eles se reconhecem como moradores das vilas de lá. E assim eles gostam de que o lugar seja chamado pelo nome que eles deram, né? Quando eles começaram quando eles fizeram a ocupação alguns anos atrás. E lá assim, expõe o grande problema de habitação que nós temos nessa cidade. E eu posso dizer, habitação, questão ambiental também, e eu posso dizer, depois de ter trabalhado lá, feito pesquisa durante 9 anos, que as pessoas que estão lá, o que elas querem é dignidade para suas famílias, né? Eles se viram forçados a ocupar irregularmente aquele lugar sem estrutura, mas eu nunca vi ninguém dizendo, naquela região, que queria morar de graça. Eles faziam questão de dizer que eles queriam pagar, mas eles queriam pagar valores dentro de suas posses, né? Ou seja, de uma certa maneira, tudo que eles estavam pedindo é que a cidade não fosse vista como mercadoria. E isso que nós devemos trabalhar para que aconteça. Que o planejamento urbano seja instrumento de construção de uma cidade mais justa e democrática. Então, eu saúdo essa iniciativa novamente essa iniciativa da vereadora George, de ter aberto espaço. Espero que a Câmara também possa contribuir nesse processo. A gente estava conversando agora com o professor Leandro, acho que uma iniciativa que poderia ser interessante é da gente começar a ter audiências públicas sobre as temáticas que estão sendo debatidas na revisão do plano diretor. Então é isso que a gente espera, que a gente tenha um processo que seja bem amplo, seja democrático e que a gente consiga ter o melhor resultado possível. Obrigado. Agradecemos ao senhor Luiz Belmiro Teixeira pela participação e convidamos para que venha à mesa. Ele está juntamente aqui com o Leandro Franklin, que é pesquisador, também acompanhando a Tribuna Livre. Passamos agora aos questionamentos ou saudações dos vereadores, lembrando que inscrições no campo à partes, nós temos 4 vereadoras inscritas já, então vamos fazer um bloco com 3 vereadores, aí devolvemos a palavra aos convidados para que respondam esse primeiro bloco. Então, vereadora Wanda de Assis, vereadora professora Ângela e vereadora Georgia Prats. Vereadora Wanda de Assis, 1 minuto e 30. Então, bom dia a todas e todos. Primeiro eu quero parabenizar pela tribuna de hoje, saudar os professores Luiz Belmiro e Leandro, dizer que é uma honra ter vocês aqui nessa tribuna e quero trazer uma pergunta para ser discutida por vocês,
que é sobre, dado o conhecimento que vocês têm de estudo e de atuação na cidade, na perspectiva do direito à cidade, é perguntar para vocês como entendem a importância e o que seria necessário para construir política de habitação, política de moradia digna na cidade. Inclusive, quero trazer uma questão que hoje nós estamos nessa casa aí, tendo uma celebração de 60 anos da Coab, e eu quero que vocês também nos ajudem a discutir sobre isso, porque, ao meu ver, nós não temos que celebrar 60 anos de uma empresa, quando essa cidade, com 333 anos, não é isso a idade de Curitiba, poderia já ter tido a capacidade de criar uma secretaria de habitação. Nós temos problemas gravíssimos na cidade de falta de habitação e de regularização fundiária. A Coab não é capaz de resolver. Temos, na nossa audiência que nós fizemos sobre moradia já esse ano, sobre moradia e regularização fundiária, tinha moradores do Sabará, da região do SIC, relatando um caso que eu já conhecia, muitos da cidade conhecem, que é o fato de que mais de 25 mil famílias... Mais de 25 mil famílias foram lesadas pela Coab. Elas pagaram por anos por o terreno que sequer pertencia à Coab. E até hoje nem o dinheiro foi devolvido e nem o título da terra foi dado para essas mais de 25 mil famílias daquela região de Sabará, no SIC. Então, queria que vocês nos ajudassem a compreender melhor sobre essa demanda que é gritante aqui na cidade de Curitiba. E obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês do Observatório. Vida longa ao Observatório. Próxima vereadora, a vereadora professora Ângela. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todas as pessoas presentes, e quero cumprimentar principalmente os professores Luiz Belmiro e Leandro. É uma honra tê-los aqui nessa casa. Só engrandece, né, o debate sobre o plano diretor e tudo que vem pela frente, né, nesses próximos 2 anos, que é um tema de absoluta, né, importância para o avanço dos direitos nessa cidade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta também que tem a ver com a habitação. Acho que é muito pertinente, porque nós estamos numa cidade que tem milhares de famílias, né, vivendo em ocupações sem ter o seu direito à moradia garantido. Então, a minha pergunta é: considerando a análise do observatório de que o processo de revisão do plano diretor se configura como uma arena de intensos conflitos e interesses, influenciada pelos setores imobiliários e de transporte urbano, como o observatório avalia a possibilidade de avançarmos efetivamente na garantia de direito à moradia de qualidade para todos em Curitiba, um problema persistente, apesar das mudanças na gestão da Coab. Diante dessa dinâmica de forças e interesses que historicamente limita o alcance pleno dos direitos urbanos do planejamento da cidade. Então, também 30 segundos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora Laís Leão. Bom dia Belmiro, bom dia Leandro, muito feliz de vê-los aqui, nos conhecemos já há alguns anos pelo alinhamento óbvio com as pautas do urbanismo, então comentei com vocês anteriormente que eu estava muito animada de estar vendo uma tribuna livre com uma pauta tão urgente para Curitiba. Eu tenho 2 questões que eu gostaria que vocês trouxessem a visão de vocês, a visão do observatório, que serão questões que eu acho que são bastante urgentes a serem tratadas dentro do plano diretor. A primeira delas é qual que é a visão de vocês sobre o futuro em termos do adensamento das vias estruturais de Curitiba, né? A gente tem um plano aí de muitos anos passados, com uma previsão de adensamento total em 50 anos de todas as vias estruturais. A gente já chegou nessa marca dos 50 anos e, por motivos diversos, esse adensamento ainda não aconteceu e, muitas vezes, justamente pelo alto preço da terra vinculado à instalação dessas infraestruturas. Então, como vocês enxergam que seria o futuro e como que a gente poderia trabalhar e quais seriam os bons caminhos para a gente trabalhar para garantir um adensamento dessas áreas que são infraestruturadas? E, em segundo ponto, né,
estamos falando muito sobre a questão da revitalização do centro de Curitiba. E também, desde das pautas de segurança, passando pelas pautas de acessibilidade e terminando, não necessariamente nessa ordem, na questão da habitação e como o centro deve ser utilizado e por quem o centro deve ser utilizado. Muitas vezes isso acaba sendo esse debate. Então, eu queria entender com vocês, assim, qual a perspectiva de vocês com relação às prioridades que esse processo de revitalização do centro, que está sendo implementado, deve considerar e que caminhos a gente deve seguir e prestar atenção daqui para frente. Obrigada. Devolvemos a palavra aos convidados para que respondam, então, esse bloco dos vereadores, ou, nesse caso, das vereadoras. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar todos os vereadores e vereadoras presentes e aproveitar, então, as perguntas das nossas vereadoras aqui para tentar aprofundar um pouco sobre a importância do debate do plano diretor. Antes de mais nada, de falar sobre as perguntas, é importante entender que o plano diretor ele está em processo de revisão e foi elaborado há 10 anos atrás. A cada 10 anos nós temos esse compromisso com a cidade e com todos os seus cidadãos de pensar sobre os próximos anos. Planejar é para o futuro. Mas esse planejar tem que levar em consideração um diagnóstico, uma avaliação do que se passou e o que nós temos na cidade de Curitiba hoje. Qual é a situação da cidade de Curitiba hoje com relação à habitação, com relação a saneamento, com relação a transporte, com relação a equipamentos públicos e também relacionar a todas as políticas sociais ligadas ao território. É dessa forma que a gente vai verificar se aquilo que foi planejado há 10 anos atrás realmente conseguiu lograr êxito, se realmente aquilo que foi planejado realmente conseguiu efetivar uma mudança na vida de todos os cidadãos da cidade de Curitiba. Este é o primeiro passo e a importância dessa Câmara de Vereadores de ajudar a construir esse diagnóstico. É nesse sentido, então, que o Observatório vem trazer alguns dados a partir das perguntas trazidas pelas vereadoras. Primeiramente, sobre a questão da habitação. É importante a gente entender que hoje a gente tem uma empresa de economia mista, Coab, que na sua finalidade última tem lucro, né? A ideia a sua missão é ter lucro. Este é um grande problema que nós temos com relação à política habitacional, porque uma grande parcela da política que devia ser efetivada, principalmente para a habitação de interesse social, e quando eu estou falando de habitação de interesse social, é para uma camada da população que não tem condições, é de 0 a 3 salários mínimos, e não tem condições de garantir o pagamento dessa moradia, nós temos que ter moradias subsidiadas. Tendo em vista que a Coab, que hoje detém toda a competência da política de habitação, não há espaço para políticas subsidiadas de habitação. Nós temos vários exemplos de grandes cidades, onde existe, como já foi falado pela vereadora Wanda de Assis, uma secretaria de habitação. E é importante que a secretaria de habitação ela seja ampla, que pense numa habitação de todas as faixas, de 0 salários mínimos até a habitação para a classe média. É nesse sentido de qualificação, diversidade de habitação, que uma política habitacional deve garantir. Hoje nós temos uma ausência de políticas para 0 salários mínimos. Nós temos uma ausência de políticas para a população em situação de rua, a exemplo que já tem sido feito em várias cidades, como por exemplo, a Moradia Primeiro. É nesse sentido que a gente percebe que hoje nós temos, dentro do sistema judicial, Tribunal de Justiça, Ministério Público, um número infindável de conflitos fundiários ligados ao sistema de justiça. O lugar de se garantir habitação não é o judiciário. Por isso a importância, nós temos a ação preventiva. O momento da revisão de plano diretor é dar diretrizes. E é importante também entender que a lei do plano diretor não é somente a lei que vai ser aprovada aqui na Câmara de Vereadores, vai passar pela Câmara de Vereadores. É um conjunto de leis posteriores, de planos posteriores. É a revisão da lei de zoneamento, aonde a gente vai dizer sobre o uso e ocupação de cada parte dessa cidade. E aí é o momento da gente dizer onde vai ser o lugar de habitação de interesse social na cidade de Curitiba. Também vai haver também uma discussão sobre o plano setorial de habitação. E a importância da gente discriminar nesse plano setorial de habitação qual a nossa meta. E o que é importante, no antigo plano diretor, quando foi passado aqui na Câmara de Vereadores, não foi realizada uma tarefa importante que cabe a esta casa, que é relacionar a lei do plano diretor ao orçamento público.
Sem orçamento público não existe política pública, não existe política para a cidade. O grande desafio dessa Câmara é que, ao aprovar a lei do plano diretor, se aprove conjuntamente as questões orçamentárias daquelas diretrizes. Sem diretriz orçamentária ligada à política pública, ela não se efetiva, ela não se concretiza. Este é um grande desafio. Outra questão bem importante sobre a questão da habitação é que a maior parte da vulnerabilidade social, da habitação social, dos processos de irregularidade fundiária atingem as mulheres. As mulheres hoje são a maior parte das chefes de família. É importante também, então, a gente pensar em políticas de gênero ligada à habitação de interesse social. E, por último, a pergunta sobre o centro de Curitiba. É importante que, neste processo de revisão de plano diretor, projetos que já estão sendo encaminhados pela Prefeitura tenham reconhecidamente as diretrizes na lei do plano diretor. Pensar o centro de Curitiba é pensar um uso de ocupação mista. Pensar uma ocupação não só com empreendimentos imobiliários de alto padrão, pensar também em aluguel social, pensar também em habitação de interesse social dentro. Quando existe uma diversidade de ocupação do centro, esse centro é vivo, ele não está morto. É importante também que haja garantia de que não ocorra uma gentrificação do centro de Curitiba, que quem já existe, tem comércio lá, quem já vive lá, não seja, em razão de políticas de revitalização do centro, expulsas do centro, porque elas já ocupam e é elas que hoje estão definindo o que é o centro de Curitiba. Pensar a revitalização do centro de Curitiba tem que pensar cultura, tem que pensar segurança, comércio, ocupação do espaço público. Esse conjunto de interesses que é importante que tem que ter verificação na revisão do plano diretor. Agradecemos e passamos para o próximo bloco de perguntas. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Rafaela Lupion. Bom dia, cumprimento todas as vereadoras, vereadores desta casa, servidores, os que nos acompanham também de modo online. Cumprimentar aqui os professores Luiz Belmiro e professor Leandro, sempre esta casa de leis, desta casa do povo, sempre aberto ao bom diálogo. E eu, na condição de presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal de Curitiba, vice-líder do governo também do nosso executivo, falar da importância desse amplo diálogo. E essa, inclusive, é uma diretriz da nossa gestão, do prefeito Eduardo Pimentel, do nosso IPUC, em que estamos em constante diálogo com a presidente Ana Jaime, para que possamos juntos construir, sim, a política pública que melhor vai atender a nossa cidade de Curitiba, contemplando todas as questões de sustentabilidade, de dignidade humana, de valorização do ser humano e dos espaços públicos, questões viárias, todo esse bem pensar Curitiba. E vocês, com toda certeza, participarão desse processo, trarão informações. Eu fui subprefeita da Regional Matriz, então conheço muito a área central, o contexto social, inclusive, da região, a postura do nosso prefeito entregando um compromisso, inclusive, de campanha, de olhar pelo centro, de reerguer esta região, que é o berço da nossa cidade, que é a nossa história, nosso DNA, assim como os 75 bairros de Curitiba e esse redesenvolvimento da área central. Então, nesse sentido, eu quero me colocar e o colegiado, a Comissão de Urbanismo, à disposição dos senhores, para que possamos, sim, juntos debater e construir de modo conjunto. Meu muito obrigada. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Camila Gonda. Bom dia, pesquisadores. É uma honra receber um debate tão qualificado aqui dentro da Câmara Municipal de Curitiba. A minha pergunta, na verdade, vai com relação à participação social no processo da construção do plano diretor. Eu gostaria que vocês pontuassem isso publicamente, até para que os demais vereadores e até mesmo o Poder Executivo, ao olhar essa tribuna livre, consiga compreender a importância dessa participação. Então, quais mecanismos de participação social vocês avaliam que têm sido efetivos em Curitiba durante essas revisões do plano diretor? E se vocês têm alguma análise sobre o impacto das audiências públicas
públicas, das consultas populares, nas revisões do plano diretor de Curitiba, se a população, de fato, ela tem sido devidamente ouvida nessas questões. E, além disso, como que vocês avaliam o risco de esvaziamento político das conferências quando há instrumentalização dos processos participativos por gestores públicos, especialmente nas etapas de inscrição, mobilização e eleição de delegados? O que a ausência de debate sobre o tema da conferência e a exclusão da prática de segmentos sociais revelam acerca dos limites da institucionalização da participação nos marcos atuais das políticas sociais? Muito obrigada pela participação e pelo trabalho que vocês executam. Dando continuidade, próximo vereador inscrito, vereador Ângelo Vagnoni. Bom dia, é um prazer tê-los aqui. Na realidade, eu gostaria de fazer uma observação e fazer um convite, tanto para os vereadores como também para a Comissão de Urbanismo, para a vereadora Laís, para a vereadora Jorge, para a Wanda, para a Ângela, para todos que estão querendo se envolver com essa discussão do plano diretor. Eu acho que nós poderíamos fazer um seminário conjunto, independente das questões dirigidas pela administração municipal, do Poder Executivo. Eu acho que a Câmara de Vereadores, a comissão e alguns vereadores poderiam propor um ou dois seminários para a gente abrir essa discussão de forma mais que ajudasse no debate. Então, eu fico pensando o seguinte: o Jaime Lerner, eu era garoto, mas eu acompanhei as mudanças que aconteceu em Curitiba. Uma rua calçada, eu frequentava ali mesmo como garoto, a Rua 15, de repente foi calçada, a Rua 15, e foi colocado o pedestre, quer dizer, a pessoa que anda em contraposição ao que vem no capitalismo moderno, que é a voracidade da indústria, do carro, da violência, do transporte. Esse conceito de pessoas se presentificando no urbanismo, quer dizer, na vida de uma cidade, na minha opinião, foi importante, pautou uma porção de coisas. 30 segundos para concluir, vereador. Eu concluí, senhor presidente. Então, encerrado esse bloco de perguntas e manifestações, passo a palavra agora para o professor Luiz Belmiro Teixeira para que faça as respostas. Pode internar. Pode internar. Bom dia. Então, acho que eu vou falar um pouco, acho que o que eu queria falar, em cima do que vocês falaram um pouco agora, é pensar essa Curitiba do futuro, que a gente está dizendo. Acho que primeiro, para pensar essa Curitiba, quando o Leandro fala de ter um diagnóstico, é de reconhecer a Curitiba que existe hoje. Reconhecer os seus problemas, reconhecer a desigualdade gritante que nós temos, e reconhecer também, eu acho que a gente fez um debate aqui sobre o centro, que eu acho muito importante também, das manifestações culturais. Quando a gente fala da cultura, quando a gente fala de manifestações culturais, acho que é importante a gente conhecer que Curitiba tem uma cultura popular, né? E que as pessoas estão tentando ocupar o centro da cidade, como outros espaços também. Isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser valorizado, tem que ter espaço para isso, né? Tem que se reconhecer, por exemplo, que hoje em dia Curitiba já tem um pré-carnaval e já tem condições de ter um carnaval também. Ou seja, as pessoas reconhecer isso, reconhecer que a cidade está mudando, assim, tem uma vida cultural já pulsando, tá? E essa é apenas uma das questões que a gente pode ter apresentadas quando a gente tem um processo participativo de fato, quando um processo consegue ouvir as pessoas, né? Um processo, sobretudo, que não seja atropelado. Acho que essa é a principal questão, que não seja uma coisa de marcar audiências de um dia para o outro, conferências que seja num processo muito rápido, que seja tudo assim, que tenha informações restritas a pequenos grupos, que não seja bem divulgado. Não basta você ter uma audiência, mas você ter uma divulgação muito falha. A gente acabou de ter uma conferência em Curitiba que apresentou vários problemas, inclusive o Observatório vai apresentar um relatório de avaliação sobre a conferência, e a gente pode olhar que a maioria da cidade não ficou sabendo da existência da realização dessa conferência. Então, esse é um tipo de coisa que a gente já, de uma certa forma, a gente já não começou bem, né? Esperamos que agora, na hora do processo de revisão do plano diretor, isso não ocorra, estaremos aqui presentes, vamos cumprir o nosso papel, né?
mas tem muita coisa que também não nos cabe ao poder público realizar. A gente cabe fazer os apontamentos e fazer a avaliação também e contribuir no que for possível. A gente vai contribuir no que for possível com os resultados dos nossos trabalhos. A gente espera que o resultado do nosso trabalho não fique apenas restrito à academia, que também seja publicizado isso. Então, a gente também tem um papel na construção de um processo democrático. Tá bom? Então, é isso. Acho que vou passar para o professor Leandro. Gostaria de complementar e agradecer as perguntas das vereadoras e vereadores e passar para o tema que eu acho que é de suma importância, que numa revisão do plano diretor, o que é essencial e estruturante é a participação. E aí, participação, eu estou dizendo, inclusive da própria casa, da Câmara de Vereadores aqui. Aqui, todos os vereadores e vereadoras dessa casa têm uma base territorial. Tem um conjunto de entidades que estão relacionadas ao seu mandato. A importância da participação é a mobilização de cada um e cada um, vereador e vereadora aqui dessa casa, em mobilizar sua base para se preparar para esse processo participativo, informar a sua base. E aqui eu quero dizer uma coisa bem importante. Não é a academia que sabe sobre o plano diretor e a cidade, não é a prefeitura que sabe sobre o plano diretor e a cidade, não é os vereadores e vereadoras que sabem sobre a cidade, é as pessoas que estão vivendo a cidade. Cada um e cada uma sabe muito bem a situação em que está hoje a cidade de Curitiba. E por isso é importante a gente entender que quando a gente tem uma pessoa reclamando de uma calçada, quando a gente tem uma cidade onde pessoas não têm acesso à água, onde a gente tem uma pessoa que a sua casa é inundada quando tem chuva, isso tudo fala sobre o plano diretor. Todos esses detalhes falam sobre o plano diretor. Quando uma pessoa é despejada de sua casa, quando uma pessoa é violentada na rua, tudo isso fala sobre o plano diretor. A questão é como a gente faz o processo de mediação. Como a gente media esse conhecimento sobre a cidade de Curitiba para transformar ela numa lei, em diretrizes gerais. Porque quem sabe sobre a vida na cidade é a população. Então a gente tem que fazer processos múltiplos de participação social para essa ouvida. Mas não somente ouvir a população, isso é importante. Não somente realizar consultas públicas, audiências públicas. É importante que essa escuta se transforme efetivamente em proposta. Isso é importante, não é apenas ser consultivo. Existe a necessidade de que, quando haja participação da população, haja deliberação. Que o poder realmente de direcionar, construir as diretrizes, as propostas sobre habitação, saneamento, justiça climática, transporte, venha da população. Por isso é importante que a população, e esse é um processo anterior à participação, haja processos de formação, de informação. Quanto mais a gente informar a população, mais ela está preparada. Também com relação à participação é importante falar. Estamos em momentos de tecnologia digital, de nós cada vez mais pensarmos participação. Mas a tecnologia não pode ser substituída pela vivência, pelo encontro pessoal, presencial. É ali no encontro no bairro, na comunidade, em cada regional é que a gente vai conseguir perceber os conflitos de interesse que existem naquele território. Aqui a ideia é que o plano diretor possa ser um lugar de levantamento desses conflitos de interesse. Que a gente desvende aonde que estão os problemas, e não que a gente cale e silencie esses conflitos de interesse. O plano diretor é uma oportunidade para que a gente consiga reconhecer que a cidade de Curitiba é permeada por conflitos, por desigualdades. É nesse sentido que a participação pode ser garantida. Pensar participação em horários em que as pessoas possam participar. Não de tarde, onde todo mundo trabalha, não durante a semana, onde todo mundo trabalha. Pensar em participação à noite, em finais de semana. É esse movimento que tem que ser garantido. Em locais de fácil acesso à população, aonde tem uma rede de transporte, onde as pessoas possam chegar no momento e no lugar da participação. E aqui, só para finalizar, queria colocar que o Observatório das Metrópoles, 20 anos pesquisando a cidade de Curitiba, tem vários dados que a gente pode contribuir à Comissão de Urbanismo, ao seminário proposto ao vereador Angelo Vagnoni, que a gente possa pensar coletivamente
esse diagnóstico e as propostas para a cidade de Curitiba. O Observatório coloca todo o seu conhecimento aqui para essa casa, a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Agora, dando continuidade, concedemos a palavra para a vereadora Georgia Prates, propositora dessa tribuna livre, para que faça sua pergunta e seus agradecimentos finais ao convidado. Bom, obrigado, senhor presidente. Bom, eu gostaria, na verdade, primeiro de agradecer muito aos professores, porque, de fato, o Observatório das Metrópoles, desde que eu assumi como vereadora, tem sido, né, um braço muito importante para a atuação política aqui dentro. Mas também, antes disso, né, já venho acompanhando o Observatório das Metrópoles por muito tempo, porque, na verdade, esse trabalho, como o professor Leandro colocou, já tem 20 anos de estudo sobre a cidade. E quando vocês vão na página do Observatório das Metrópoles, vocês vão encontrar temáticas diversas aqui que são extremamente importantes para a nossa atuação como vereadores e vereadoras. E por isso mesmo, eu quis muito que houvesse esse momento aqui, para que os vereadores também tenham, né, esse norte e que possam acessar ali as informações, também ter o diálogo com o Observatório das Metrópoles, para que a gente consiga pensar a cidade de uma forma extremamente abrangente, né? Mas nada, claro, como colocou, né, o professor Leandro, vai, né, ultrapassar o conhecimento da população mesmo, o diálogo com a comunidade. A Rafaela Lupion, a vereadora Rafaela, ela fez aqui uma importante fala, nesse sentido mesmo da gente entender que é um momento assim, da gente fazer parcerias e de criar pontes, né, entre as políticas públicas que nós precisamos fazer e a população. E aí, nesse sentido, eu peço aos professores também que falem sobre isso, né? Sobre todo esse material. A gente tem um livro ali que também foi feito agora, o último, né? De uma nova Curitiba possível, nesse sentido. E que ali tem várias temáticas que falam desde características populacionais, como também da questão do combate à insegurança alimentar, que vai trabalhar também a questão da segurança pública, ou, né, um assunto também extremamente urgente para nós agora, que é a questão da mudança climática, né? Emergência climática. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês explanassem aqui para os vereadores, para que eles entendessem, de fato, o quanto, né, pode haver de contribuição do Observatório das Metrópoles para o trabalho do vereador, das vereadoras, e que a gente pode também, de que maneira, né, acessar vocês para que essa ponte seja feita, né, embora, né, a gente saiba que vocês estão extremamente abertos, e por isso esse momento agora. Obrigado. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, o vereador Indiara pediu para fazer sua manifestação também, então, encerrando o bloco de perguntas aí, passo a palavra para o vereador Indiara. Obrigada, bom dia, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Também faço parte da Comissão de Urbanismo e também estarei presente, né, nas discussões, então é importante conhecer o trabalho de vocês. A gente também tem conhecido o trabalho feito por outras cidades, até em busca de soluções de problemas, como que vocês citaram, a questão da regularização fundiária, por exemplo, em que a gente vê a questão da burocracia que existe ainda no setor público, as dificuldades que existem, né, mesmo considerando legislações mais novas, mais modernas, que deveriam reduzir essa burocracia, mas na prática a gente ainda não conseguiu aqui no município de Curitiba, né? Então, a gente tem buscado exemplos de outras cidades que conseguem, através de uma gestão mais moderna, mais enxuta, mais objetiva, resolver alguns problemas, né? E trazer esses exemplos para a cidade de Curitiba, né? Então, por exemplo, a gente foi conhecer recentemente o trabalho feito por Joinville em relação à regularização, que é um desafio grande. Enfim, diversos outros problemas que a cidade enfrenta. O objetivo é que a gente tenha uma atuação técnica também, né? Claro, em conjunto com a população, ouvindo a população, com a participação das pessoas, como vocês falaram, a gente também concorda, também está presente nas discussões com o IPUC, e isso tudo também está sendo considerado por eles e pelo grupo, né, que está planejando a discussão do plano diretor. Então, só parabenizar pelo trabalho, me colocar também à disposição e pensar, né, nesses outros exemplos que a gente tem fora, no país mesmo, mas que podem contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, aqui em Curitiba. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Passo a palavra agora para o Luiz Belmiro Teixeira e Leandro Franklin Gorsdorf, nossos convidados, para que respondam esse bloco de perguntas e façam suas considerações finais também. Então, com a palavra. Bom, obrigado às últimas questões levantadas pelas vereadoras. Assim, eu acho que primeiramente divulgar o trabalho do Observatório. Nós temos a nossa página
da rede do observatório, onde ali você consegue ter acesso aos materiais produzidos por toda a rede, em todos os núcleos. Nós produzimos livros, publicamos livros. A maioria dos nossos livros estão sendo publicados em formato digital e estão disponíveis para download gratuito nos nossos sites, de cada núcleo. O site do Núcleo Curitiba, o Núcleo Curitiba tem um site específico nosso mesmo, também onde nós hospedamos os textos e nós hospedamos também as nossas últimas publicações. A gente tem discutido a reforma urbana, tem discutido a história do urbanismo em Curitiba, os problemas recentes, como a emergência climática, fazemos um balanço do que foi a pandemia da Covid-19 em Curitiba. Então, está tudo presente no nosso site, no Observatório das Metrópoles Curitiba. A gente tem um perfil no Instagram, também, que lá dá acesso a isso, que é o @observa Curitiba. Então, as pessoas podem ter acesso a eles lá, esperamos que as pessoas visitem. E, assim, acho que só para complementar, dizer que a gente geralmente fala de urbanismo, fala de planejamento, e a gente, às vezes, pode acabar se perdendo falando de questões técnicas, mas a gente tem que lembrar que, antes de ter o caráter técnico, tem um caráter político na discussão sobre a cidade. Que de cidade nós queremos construir? A técnica, nesse caso, ela vem no segundo momento. Como essa técnica vai possibilitar construir essa cidade. E aqui o que nós propomos, o que nós esperamos que aconteça, e eu acho que grande parte essa é a grande demanda da cidade, é que tenha uma cidade mais inclusiva, uma cidade que consiga superar problemas históricos que até hoje nós não conseguimos, mesmo tendo toda a técnica a nosso favor. E quando eu falo de política, definir politicamente que cidade nós queremos, você tem, inclusive, uma definição, a gente falou ali, a vereadora falou da Coab, a gente pode ter uma definição de ter, ao invés de ter uma empresa que gerencie, que administre esse processo da questão fundiária na cidade, a gente tem uma secretaria de habitação. Que uma secretaria de habitação significa, assim, um compromisso do município, um compromisso da gestão do mandato atual, do prefeito atual, com uma política sustentável de habitação e também tentar implementar finalmente uma política de habitação de interesse social na cidade, que nós verificamos que, infelizmente, até o momento ela ainda existe. Tá? Então é isso, gostaria novamente de agradecer, antes de passar a palavra para o professor Leandro, e dizer que novamente nós estamos à disposição para contribuir no que for possível do processo de revisão do plano diretor e também com outras pautas que dizem respeito ao meio urbano na cidade de Curitiba. É isso, muito obrigado. Para finalizar, então, eu queria só retomar que um dos trabalhos que o Observatório das Metrópoles fez no ano passado foi um livro que é Curitiba nas Eleições. E ele é um trabalho que foi exatamente para esse momento de propostas para a cidade. E esse trabalho, então, a gente pode se comprometer com o Observatório das Metrópoles de enviar diretamente aos gabinetes da Comissão de Urbanismo, mas não só a Comissão de Urbanismo, mas a todos os vereadores, por e-mail de cada um dos gabinetes, esse material digital, que acho que é um ponto de partida interessante para a gente começar a discutir a cidade. E aproveitando também, pensando que o Observatório está ligado a uma rede nacional, né, com mais de 20 cidades e pesquisadores de 20 cidades, que a gente possa trazer, nesse diálogo com o Observatório das Metrópoles de outras cidades, trazer essas experiências exitosas. Né? A gente tem aí gente de São Paulo, todas as regiões metropolitanas, e o Observatório se coloca à disposição de trazer essas boas experiências de práticas nos vários campos, né, da habitação, do saneamento, do transporte, para a gente pensar e discutir aqui a nossa cidade, pensando na qualidade de vida melhor para o nosso cidadão. Queria mais uma vez agradecer a presença aqui na Tribuna Livre e esse diálogo aqui com a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Jorge, e todos que estão aqui presentes. Agradecemos aos nossos convidados, senhor Luiz Belmiro Teixeira e senhor Leandro Franklin Gorsdorf, e agradecemos pela participação na Tribuna Livre e convidamos os vereadores para que façam uma foto junto com os nossos convidados aqui na frente.